Agressividade sobre rodas, esse é o nosso tema de hoje. Mortes e acidentes graves devem ser reduzidos ao longo dos anos devido a melhorias na infraestrutura, veículos muito mais seguros, reforços de lei e incentivos econômicos que algumas seguradoras dão para pessoas que não fizeram nada imprudente no ano anterior. Porém, apesar desses fatos, esses números não baixaram, pelo contrário. As ruas lotadas de carro criam um ambiente com muito mais tensão, pessoas com muito mais impaciência e oportunidade para os motoristas interagirem, que infelizmente a cada ano centenas de casos de violência no trânsito terminam com ferimentos graves ou até mesmo fatalidade. O anonimato relativo de estar ao volante ou de estar usando um capacete permite que muitos condutores se comportem de maneira muito mais agressiva e imprudente de que outra forma o fariam. Quando eles entram no carro, parece que eles se transformam no Jack and Ride. A raiva não controlada no trânsito pode levar a brigas, agressões, perseguições em alta velocidade, colisões que podem resultar desde um ferimento leve até mesmo alguém puxar o gatilho. E por incrível que pareça, muitas vezes esse incidente começou por uma coisa completamente boba. Alguém que mudou de pista sem avisar, alguém que tentou furar uma fila lá na frente, ou por causa de uma vaga de estacionamento. A raiva de trânsito pode resultar em condução agressiva de duas maneiras. Vamos lá. A primeira, o motorista agressivo que se sente dono da rua. Não tem nenhuma consideração pelas pessoas, ele é imprudente mesmo, é perigoso, ele simplesmente transborda o seu estresse e a sua raiva para quem estiver na frente. A sua imprudência muitas vezes é comunicada e avisada por alguém que está ali do lado. Quanto mais alguém faz isso, mais perigoso ele acaba ficando. O segundo motorista, ele fica irritado com a imprudência alheia. Ele se sente ameaçado e aí a amígdala reage, né? E ele muitas vezes ou quer dar o troco ou quer então se fazer de justiceiro. Ele acha muitas vezes que está fazendo papel de bobo, já que ele está numa fila e lá na frente o outro acaba cortando. E aí bota a mão na buzina, faz gestos obscenos ou começa aquele xingamento todo ou a agressividade. Estudos descobriram que essa violência no trânsito, ela também é um comportamento aprendido. A criança fica sentada ali atrás do carro só observando o que os adultos fazem. Se o adulto buzina demais, faz gestos, né, e xinga, ou dirige feito um enlouquecido, a criança lá atrás acha que essa é a maneira certa de fazer. Uma outra preocupação é que os nossos jovens, quando vão chegando à fase de aprender a dirigir, eles já foram expostos a milhares de horas de videogame e de filmes aonde ser velozes e furiosos viram heróis. E aí é um comportamento aprendido. Talvez a maior causa também do trânsito inseguro seja a nossa falta de disposição para dar uma olhada como é que a gente também dirige. Uma pesquisa realizada mostrou que a maioria das pessoas dizem que são excelentes pilotos, que sabem conduzir o carro maravilhosamente bem e que os outros são um problema. E aí, quando a gente vai do lado delas de passageiro, a gente precisa reforçar a fé. Bom, como evitar passar raiva no trânsito? Pare com a violência antes mesmo dela iniciar. Lembra que para uma briga sempre precisa de duas pessoas. Se você vê um motorista muito agressivo, muito irritado, fazendo maluquices no trânsito, dê espaço, deixa que ele vá, muda de rua, mude de pista, se afaste. Não leve nada pelo lado pessoal. Às vezes a pessoa que fez alguma maluquice, pode ser que ela esteja cansada, não esteja enxergando, teve um dia muito difícil, não prestou atenção ou não ensinaram ela a dirigir direito mesmo. Agora, confira essas dicas para que você mantenha-se seguro e principalmente mais tranquilo. Quando você começa a ver que você está ficando estressado no trânsito, respire fundo algumas vezes. Isso vai ajudar você a se acalmar e ativar de volta o seu pré-frontal. Evite xingar, fazer gestos grosseiros ou ofensivos, porque isso vai te irritar mais ainda. Saia de perto, como já acabei de dizer, né, quando você vê que o motorista está bastante estressado. Dê espaço. Recusa-se a permitir que uma pessoa que muitas vezes você não sabe nem o nome, estrague o seu humor o dia inteiro. Salve a sua energia emocional para pessoas que mereçam essa sua energia. Uma dica bacana é você muitas vezes imaginar que aquele motorista agressivo teve um dia ruim. Pode ser que ele acabou de perder o emprego, perdeu o amor da vida dele, ou está com muita pressa por uma emergência de saúde familiar.
Pode ser que isso seja verdade, como pode ser que não seja, mas a minha preocupação é que você fique no eixo. Então, quando a gente pensa que a pessoa está com uma emergência, a gente tem um olhar um pouco mais bondoso e não se sente ameaçado e nem fazendo papel de bobo. E aí a tua amígdala não reage e você continua no seu eixo. Fique calmo quando você estiver no volante. Não corte ninguém abruptamente. Lembra de dar pisca se tiver que entrar para uma garagem, se vai trocar de pista e principalmente mantenha bastante distância dos carros da frente. Não se esqueça que quando estiver dirigindo, não caia na tentação para dar uma olhada quem foi que te mandou um WhatsApp ou para responder alguma mensagem. Os maiores acidentes acontecem quando a pessoa está digitando no celular. As músicas têm um poder fenomenal em cima das nossas emoções. Então aproveite, deixe o seu playlist já programado, que tipo de música que te acalma, que te eleva a alma, que faz você ficar melhor. Já deixa lá, principalmente em dias de muito trânsito ou que você estiver atrasado. E por falar em atrasado, quem sabe acordar 15 minutos antes, sair um pouco mais cedo, dar um espaço entre um compromisso e outro para que possa, se caso tiver algum imprevisto, você não ficar mais apressado ainda. E uma outra dica é, se você vê que vai chegar atrasado, é melhor você avisar a pessoa, olha, vou me atrasar, do que você tentar compensar isso no trânsito, porque você pode virar um desses motoristas perigosos. E se você já acabou de passar por um momento de muito estresse no trânsito, o que você deve fazer? Frozen, let it go. Let it go. Deixa aí, gente. Já te falei, não vai estragar teu dia por causa disso, sabe? Esquece. É muito comum isso virar uma pré-condição para uma irritabilidade futura. Então você teve um problema, tentou estacionar e um espertinho veio e pegou a sua vaga que você já estava ali aguardando. O que você faz, Você já chega numa reunião super estressado, já brigando com aquela pessoa muitas vezes mentalmente e fica o dia inteiro brigando com ela. Let it go. Deixa que vai, entendeu? Esqueça, naquela vaga não era para ser sua, vai saber se não vai cair um tijolo naquele carro, naquele lugar. Então vá para outra vaga, sabe? E não brigue mais com essa pessoa. Sempre também é interessante a gente reconhecer que a gente não é a polícia e não é nosso trabalho, muitas vezes, nos responsabilizar por penalizar aquelas pessoas que estão infringindo alguma lei ou então colocando as pessoas em risco. O que eu posso fazer, já falei, é manter a distância e de repente avisar o policial que temos aí um carro enlouquecido pelo meio do trânsito. Agora, não é você que tem que ir lá fazer essa super perseguição. E aqui vai algumas reflexões para o seu dia. Quando você passar por uma situação estressante no trânsito, pergunte-se, vale a pena eu ficar com raiva disso? Vale a pena eu arruinar o meu dia por causa disso? A minha resposta foi apropriada para o tamanho da situação? Será que eu não estou fazendo aí uma tempestade em copo d'água ou tendo uma reação muito forte para uma coisa que foi banal? Existe alguma coisa que eu possa fazer agora? Poxa, acabaram de pegar minha vaga, era a última que tinha. O que eu posso fazer agora? Ir lá e arriscar o carro da pessoa? Só vai sobrar para mim também. Não vale a pena não, gente. Vamos procurar outra vaga. E o mais importante, se existe uma coisa que você pode controlar, é a sua direção. Então, boa viagem. Beijo!